mulheres, tudo bom com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo falando o relato do meu parto. Eu tinha prometido gravar esse vídeo logo depois que eu gravei o vídeo falando sobre a minha gravidez, aquela tag minha gravidez, mas acabei enrolando e nunca que eu fazia esse vídeo relatando o parto pra vocês, tá bom? Como estamos já perto do Dia das Mães, eu resolvi logo contar pra vocês, matar a curiosidade de algumas mamães que estão morrendo de medo e vai ter filhos agora. Eu fiz cesariana, o meu parto foi cesárea, não foi parto normal. Eu sempre tive muito medo mesmo de fazer cirurgias e tal, mas eu tinha mais medo da dor que eu poderia sentir na hora de ter um filho do que a cesariana em si, né? Então eu conhecia muitas meninas, perguntava muito pra elas como é que era e tudo mais, então eu optei por fazer cesariana. Então vamos ao dia que eu fui ter filho, né? O meu, como era cesariana, eu tinha marcado pro dia 20 de janeiro pra poder ter filho. Só que o meu médico tinha viajado uma semana antes, ele tinha viajado e ele iria voltar na semana do dia 20. No caso, ele ia voltar dia 19, dia 20 ele iria fazer o meu parto. Só que no dia 11 de janeiro, né, eu comecei a sentir muita dor, muita cólica, e ele já tinha me deixado o contato todinho da equipe dele, e eu fui até a equipe dele, logo assim, de manhã cedo eu fui na equipe dele, eu tava sentindo uma coceira lá na pepeca, e tava uma coceira e saindo uns negocinhos brancos, eu tava preocupada e fui no médico. Quando eu cheguei no médico, foi o Dr. Alexandre. Ele olhou e tal, ele falou assim pra mim, olha, fez o toque e tudo mais, eu tava com 1 centímetro de dilatação né, ainda. Eu tava com 1 centímetro de dilatação, já sentindo dores pra parto. E aí ele falou pra mim, volta na quinta-feira. Eu falei, não, eu não vou voltar na quinta-feira, eu vou ter meu filho hoje. Tipo, eu nem ia ficar aguentando ter cólicas e mais dores, esperar a dor aumentar pra mim acabar tendo normal, porque eu tava com muito medo de ter normal. Então eu falei, não, eu vou ter meu filho hoje, eu vou ter. Voltei pra casa com aquela cólica, aqueles negocinhos branquinhos que tava saindo, ele me explicou que seria da placenta. A placenta que tava soltando aqueles negócios brancos pra poder... que iria estourar, entendeu? Um negócio assim que ele explicou. E eu voltei pra casa preocupada com cólica e a cólica só aumentava. E parecia que quanto mais eu ficava nervosa, mais a cólica aumentava. E aí eu falei, não, eu vou ter filho hoje, eu não vou aguentar, sentir a dor. Aí a minha ex-sogra, a avó do Kaique, a mãe do Fernando, ela ligou pro médico e perguntou, não tem como fazer o parto dela hoje não, porque ela tá sentindo cólica, só tá aumentando a dor e a gente tá com medo de ter normal, e ela não quer tanto ter normal, ela tá com medo de ter normal e tal. Aí ele falou assim pra gente, se vocês arrumarem dinheiro hoje, a gente faz. Por quê? O médico que eu fiz... ele foi no particular, eu fiz meu pré-natal todinho no particular. R$1.400 que eu paguei pra cirurgia da cesariana. Então tinha que ser pago na hora, não era plano nem nada do tipo. Era tudo particular. Então ele falou que se arrumasse o dinheiro no dia, ele iria fazer o meu parto naquele dia mesmo. Então a minha ex-sogra ligou pra minha avó. E a minha avó, não, eu arrumo o dinheiro. Minha avó arrumou o dinheiro e nós fomos pra ter neném, né? Eu tava muito nervosa mesmo, com muita cólica. Quando eu cheguei no hospital, tipo, cadê a cólica? Sumiu. Eu fiquei com tanto medo, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu ia ver a cara do Kaique, sabe? Eu tava ansiosa pra ver o rosto do meu filho. Eu já não via a hora de ver a cara do meu filho. Então... eu fiquei meio tempo, né? Nós chegamos, subimos, aí eu fui pra salinha, eles me deram um roupão, eu coloquei um roupão totalmente pelada, né? E com aquele roupãozinho por cima. Não, antes do roupão, eu fui pra uma salinha e fiz todos os exames. Teste de HIV, todos esses testes assim que tem que fazer com sangue lá na hora, teve o resultadinho, tava tudo tranquilo, então tava na hora de eu ir ganhar neném, né? Tava tudo certinho, então eu podia ganhar neném. Aí eu fui pra sala a sala que eu iria ficar mesmo com a minha avó, que a minha avó que queria ficar lá comigo. E eles me deram essa camisola, né, eu tirei toda a roupa, botei a camisola, aquele roupão de fazer cirurgia, vocês sabem o que eu tô falando, né? Então eu coloquei o roupão e eu fui pra sala de cirurgia, cheguei lá na sala, eu fui sozinha, super nervosa. Eu queria muito que o Fernando tivesse entrado comigo, mas o médico não liberou que entrasse. Mas meninas que vão ter filho agora... de lei você tem direito de ter filho com a presença do pai ou com a presença de alguma pessoa com acompanhante. Eu vi isso depois que eu tive filho, que eu vi no próprio cartão de vacina da criança, vem escrito isso, que é sobre lei, que você tem o direito. Então se o médico falar que não pode, não sei o que, você tem que mostrar que, segundo a lei, você pode sim ter uma pessoa do seu lado acompanhando o seu parto.
Então eu entrei sozinha, aí ele mandou eu sentar, eu sentei na cama da cirurgia, botei a mão no joelho e veio o senhorzinho e aplicou anestesia na minha coluna. Eu tava com muito medo, todo mundo falava que essa dor era horrível, da anestesia e tudo mais. Eu não senti dor nenhuma, gente. Eu confesso que foi uma injeção normal, igual quando é aplicada no braço, quando é aplicada na bunda. Não senti essa dor horrorosa que todo mundo fala. Eu senti assim que ele aplicou, ele falou assim, pronto. Eu tipo, já? Ele pode deitar. Aí eu deitei, eles chamavam igual como se fosse Jesus Cristo, sim. Bota o seu braço ali, você com aqueles negócios no dedo, sangue, pra poder, caso haja alguma complicação no parto, ele já tem tudo ali direitinho, né? Só que, uma outra coisa, como eu não sabia que eu ia ter filho naquele dia, eu não tinha ficado aquele período que você tem que ficar sem comer pra poder ter a criança, né? Então, na hora que eu aplicou anestesia, eu deitei, eu senti muita vontade de vomitar, muita vontade de vomitar. Eu tô passando mal, eu vou vomitar. Aí ele pegou, botou um pano do lado aqui do meu rosto e virou meu rosto e falou assim, se você quiser vomitar, você vomita. Mas foi aquela ânsia que veio e passou logo em seguida, eu não fiquei com aquela ânsia assim muito tempo, não. Aí eu comecei a adormecer, adormeceu meu corpo inteiro, os seios ficaram bastante dormentes mesmo. E teve o neném, foi muito rápido que ele fez a minha cirurgia. Cortou, tirou o Kaique, aí na hora que ele falou assim, o neném já tá nascendo. Aí eu perguntei, é menino mesmo? Porque eu tinha ainda aquela dúvida. Na verdade eu sabia que era menino, mas eu tinha dúvida de que poderia não ser por causa das outras que tinham dado uma que era menino, outra que era menina e assim por diante. Aí eu perguntei, é menino? Aí ele, calma aí que eu só tirei a cabeça. Aí puxou mais, ele, sim, é um meninão, tem um sacão, não sei o quê. Aí tirou assim o Kaique, a enfermeira olhou e tudo mais, e depois trouxe ele e botou ele aqui em mim. Gente, eu não sei explicar qual foi a emoção que eu senti, o sentimento que eu senti na hora que botou o Kaique aqui em mim e eu olhei pra ele. Na hora que eu olhei, logo de cara eu ganhei um beijo na boca, né? Aquele ar quente saindo da boquinha dele. Porque quando eu virei, ele já veio assim como se estivesse procurando mamar, sabe, na minha boca. E eu olhei assim, ai meu Deus, e eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu... Ai, gente, é uma mistura de emoção, uma mistura de sentimentos que você não sabe explicar, entendeu? Então, aí eles tiraram o Kaique dali, eu ainda demorei 5 minutinhos ou 10 minutinhos ainda dentro da sala e já eles me tiraram. Eles me pegaram assim, colocaram na outra maca e levaram pra lá. Eu não senti nada, tava tudo dormente, eu colocava a mão assim, é como se você estivesse colocando a mão numa carne, sabe? Isso num frango. Quando você bota a mão num frango, era como se você estivesse botando a mão assim, quando você bota a mão na sua coxa e tal, quando você tá dormente. Eles me levaram pra sala, o Kaique foi pro berçário, né? Porque tem que fazer aquele período, aqueles testes, tudinho direitinho pra ver se a criança nasceu saudável e tudo mais. E eu fiquei no quarto com a minha avó, a madrugada inteira, porque isso era 10h30 da noite, que foi meu parto. E eu fui pro quarto de madrugada e eu desesperada. Vó, cadê o Kaique? Aí a minha avó, Catherine, cala a boca, ele tá no berçário, você não pode ficar falando porque vai dar ar. Porque se você ficar falando, sua barriga incha com ar, né? Na cesariana é assim. Aí eu, vó, cadê Kaique? Catherine dorme, descansa, daqui a pouco o Kaique tá aqui. E eu preocupada com medo de alguém roubar meu filho. Sei lá, né, gente? A gente ouve tantas histórias que, tão roubando criança, não sei o quê. Então eu tinha muito medo que roubassem um Kaique. E ela, Catherine, calma, fica quieta. Quando foi umas 5 horas da manhã, mais ou menos, que trouxeram o Kaique. Quando trouxe o Kaique, nossa, eu feliz da vida, né? Ai, ela veio e perguntou, qual é a roupinha que vai colocar no neném? Aí eu, vó, pega aí, aquele conjuntinho verde e tal, eu dei minha avó. Aí a minha avó levou, né? A mulher levou pra botar no neném. No Kaique, o neném. Aí levou e eu já, ai meu Deus, meu filho vai vir. Aí veio outra enfermeira e falou assim, agora nós vamos levantar. Gente, pensa na hora de levantar que que é. É a pior coisa que tem da cesariana pra mim, foi a primeira vez que eu levantei. Por quê? No parto normal, você vai sentindo a dor porque seus órgãos estão descendo, porque quando a gente engravida, os órgãos sobem pra dar espaço pro neném, né? Então, quando você tá sentindo as dores do parto, os seus órgãos estão descendo pro lugar e o neném tá saindo ao mesmo tempo. Por isso que você sente toda aquela dor. E na cesariana, não, porque você tá deitada, você forçou o parto, eles tiram a criança e você continua com os órgãos aqui em cima. Quando você levanta a primeira vez, eles fazem bluf! Desce tudo de uma vez, ou seja, imagine a dor. A pessoa levantou, eu, vou levantar, né? Então tá, ela me dá a mão. Na hora que eu fui, eu voltei, uou, tipo, que dor. A mulher, não faz isso, menina, aí você vai sentir tudo de novo, porque a dor vai sentir na hora de levantar. Minha avó vai e desmaia lá pro canto. Eu, ai meu Deus do céu. E agora? Agora eu tenho que levantar de qualquer jeito. Aí eu fiz força, minha avó desmaiou não, ela meio que tonteou, né?
Aí a minha avó, ai meu Deus do céu, eu vou me dar a mão. Aí minha avó me deu a mão, eu levantei. Fui na força sentindo uma dor do caramba, fazendo a maior cara de rica, que eu não tava sentindo dor nenhuma. Aí levantei, aí quando eu levantei a minha avó, ai meu Deus, aí que desembestou mesmo. Aí a enfermeira foi, chegou assim, ela, vamos lá que eu vou te ajudar. Eu falei, não, cuida da minha avó que eu consigo ir pro banheiro sozinha, eu tô bem. Fui pro banheiro sozinha, gente, mas eu andei assim meio encurvada, né, porque se esticava, puxava a cicatriz assim, doía. Então eu fui meio encurvada e aos poucos eu fui voltando pra postura. Fui meio encurvada pro banheiro, fui sozinha, tomei banho sozinha, fiz tudo sozinha. Depois a enfermeira até veio tentar me ajudar e eu falei, não, não quero ajuda. Porque antes disso, essa enfermeira tava me tratando meio arrogante, sabe? Só pelo fato de eu ser novinha, eu tinha 18 anos, mas a minha cara, sempre tive cara de mais nova. Então ela ficava tipo, ah, novinha, tendo filho, que não sei o quê, e já começava a querer tratar mal. Mas não é assim, eu não tive filho porque aconteceu. Eu quis ter filho, eu quis engravidar. O Kaique não foi por acaso, o Kaique foi planejado. Então me dá uma raiva, sabe? Me dava uma raiva, uma revolta tão grande dessas pessoas que achavam que, ah, porque é nova, porque teve filho, que tem que pagar, que tem que ser ignorante, tem que sentir dor e o caramba quatro. Então a mulher tava meio que me tratando mal. E eu já fui ignorante com ela, falei, não, eu sei me virar sozinha. Eu fui lá, tomei banho sozinha, fiz tudo sozinha. Saí do banheiro, andando toda encurvada, mas saí do banheiro sozinha. Fui lá, sentei na cama, né, minha avó me ajudou a me colocar na cama de novo. Eu sentei e fiquei quietinha. Aí a minha avó deu um show com a mulher, né, deu um away com a mulher. Falou lá um monte de merda e a mulher começou a ficar boazinha, né? Aí veio os remedinhos, eu tomei remédios todos certinhos assim na hora, na veia mesmo que eu tava tomando remédio. Ou seja, não senti dor durante a madrugada todinha, não senti dor, não senti incômodo. Voltei pra casa, o Kaique, a primeira vez que ele veio assim pra mim, eu já tava louca pra ver como é que era dar de mamar, né? Criança, 18 anos, uma menininha, não sabia de nada, já mãe de primeira viagem, a primeira coisa que a pessoa pega o filho é querer dar de mamar pra poder ver, né? Aí ela chegou e ainda falou, ah, ele já mamou. Eu falei, ah, mas eu posso dar mamar a ele? Ah, pode. Eu botei, nossa, o Kaique mamou, sugou tudo. Eu não senti dor, muitas meninas falam, ai meu Deus, como é que quer dar de mamar, doeu? Não doeu, você só sente uma pressãozinha assim dele chupando, sugando o seu leite. Mas eu aconselho a usar aquele bico de plástico, porque aquele bico de plástico é ruim, porque chama uma criança com chupeta, tal. Mas como eu queria que o Kaique chupasse chupeta, eu tava tranquila e era melhor que não estragava o meu bico do meu peito, né? Então foi assim o meu parto, eu fiquei no hospital, eu tive o Kaique no domingo, na terça de manhã eu estava indo pra casa, super tranquilo. Eu fiquei na casa da minha avó durante 2 meses de repouso, né, durante o resguardo. Meu resguardo foi super tranquilo, gente. Eu cuidava de Kaique, eu levantava sozinha, eu fazia tudo sozinha. Graças a Deus eu tive a ajuda do Fernando. O Fernando, como eu já falei, ele não foi o meu marido em alguma parte, né, um bom período, tipo, digamos que metade do tempo que a gente ficou junto, ele foi um marido excelente, ele foi um pai excelente, ele é um pai excelente. E no outro período que a gente começou a ter os nossos desentendimentos e tudo mais, e que a gente terminou. Mas antes, assim, quando o Kaique nasceu, o período da gravidez e tudo mais, o Fernando sempre foi um fofo e ele me ajudava muito. Kaique acordava de noite, eu tinha ajuda dele sempre, o Kaique acordava de noite. O Kaique miava, sabe? Chorava, ele levantava, buscava o Kaique, dava no meu colo, eu dava de mamar, eu não precisava levantar pra ir buscar o Kaique no berço. Então ele me ajudou muito, eu tive a ajuda dele, tive a ajuda da minha avó, então foi muito tranquilo mesmo. Você que tá prestes a ter neném agora, não precisa se preocupar. Dizem que é de pessoa pra pessoa, tem pessoas que passam muito mal, passam perrengue em cesarianas e tal, mas a minha foi super tranquila, a experiência que eu tive com cesariana foi super de boa, eu super aconselho e eu não pretendo, gente, ter filho normal, eu tenho muito medo de ter filho normal, de verdade, por mais que falam, ah não, que filho normal é melhor e tal, não sei o que. Eu tenho medo de ter filho normal, não teria filho normal, não, nunca. Os outros 2 filhos que eu quero ter mais 2 filhos. Eu e o Ezequiel queremos ter, ele quer ter 3, né, mas eu quero só ter mais 2. Eu vou ter cesariana, não pretendo ter normal de jeito nenhum. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de como foi o meu parto. Eu vou ficando por aqui. Muitos beijinhos a todas, mamães, uma boa hora pra vocês. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos e bye bye!